Olá pessoal, tudo bem? Professor Igor Davidson mais uma vez com o ensino médio, turma do segundo ano. Essa aula exclusiva de revisão acerca de permutação com elementos repetidos, porque logo mais vocês já estarão aí realizando, né, a primeira atividade avaliativa e a expectativa da minha parte está muito alta, então vamos lá, ok? Para esta aula recapitular alguns conceitos importantíssimos, ok? Estamos aqui, pessoal, com a primeira questão da nossa revisão, ok? Vamos aqui acompanhar juntos, já que vocês não estão em posse dessas questões, porém serão importantíssimas para um bom desempenho na atividade de logo mais, ok? Na primeira questão, acompanha aí comigo na tela, vem dizendo o seguinte: um aplicativo de transporte disponibiliza em sua plataforma a visualização de um mapa nas ruas horizontais e verticais que permitem realizar deslocamentos partindo-se de um ponto A e chegando-se ao ponto B, ok? De A até B, ok? Conforme representado na figura. O número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam a B, passando por C, é o número de caminhos possíveis, a menor quantidade possível. Saindo de A até chegar em B, porém passa pelo ponto C. Detalhe, ok? Uma questão bem simples, pessoal, uma questão padrão de concursos públicos. O que nós temos aqui? Nós temos que, como tem essa necessidade de passar pelo ponto C, nós temos que, primeiro, o importante ou o mais viável é nós encontrarmos todos os caminhos de A até C, ok? E depois todos os caminhos de C até B. E no final a gente multiplica. Que serão as possibilidades de um caminho e também do outro. Ideia de produto. Concorda? Então vamos lá. Nós temos nessa questão a seguinte forma de resolução. Vai ficar da seguinte maneira. De A até C, vamos pensar em um caminho particular. Não foi assim que nós estudamos. Fizemos uma questão do livro muito semelhante. De A até C, quantos caminhos há? Vamos lá. Qualquer caso você pode tomar. Eu quero escolher esse, ó. Vou para a direita, subo um pouquinho, mais uma casa, mais uma e depois, ó, sempre para a direita, ok? É um caso. Claro que você poderia escolher um outro caminho. Caso queira ir até aqui, depois só subir, não tem problema. É somente um caso particular que é meu interesse. Com esse caso, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou contar quantas quadrazinhas eu andei. Quantas setinhas tem ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Independente do seu caso, que possa ser diferente do que eu tomei, todas serão 6. Todas, ok? Sempre 6. Isto é, tem 6 possibilidades. Então, seria de A até C. Primeira parte, vamos aqui. Primeira parte, segunda parte. Na primeira parte seria a permutação de 6 números, ok? De 6 possibilidades ali. Porém, temos que tirar sempre aquilo que vai ser repetitivo. Olha para o meu caminho. Eu escolho para esse lado, só que tem outros caminhos que também vão ir para a mesma direção, ou um traço ali, uma seta que pode ser traçada, percorrida mais de uma vez. Sempre questão nesse modelo de sair de um ponto para chegar no outro é questão de permutação com elementos repetidos. Então nós somos induzidos a identificar estas repetições que vão gerar configurações idênticas e vamos eliminar. Como? É só você identificar tanto na horizontal quanto na vertical a quantidade de casa necessária. Vamos lá. Do ponto A até chegar no ponto C, aqui na horizontal, vai pegar quantas casas? Pega 1, 2, 3. Ó. Quando chega aqui, não está na mesma região aqui, na mesma altura, na mesma linha? Então, ó, 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por 3 fatorial, ok? Depois, subindo, quantas? Para poder chegar na altura do C. 1, 2, 3 também. Então, ó, a mesma altura, vou dividir também por 3
fatorial. Isso significa, pessoal, que os elementos repetidos seriam, no caso, 6 caminhos, né? 6 fatorial sobre 3 fatorial multiplicado por 3 fatorial. Tá aí uma questão bem simples e através dela, como tem uma outra parte que o princípio de resolução é o mesmo, você já vai dar essa relembrada, ok? Em questões com este caminho, com este padrão, certo? Quando você procurar resolver isso, como já estão aptos a fazer, de uma forma bem simples, isso será 20, ok? Então tem 20 caminhos distintos de você sair do ponto A até chegar no ponto C. Será que você entendeu? Pausa o vídeo por alguns instantes, procure resolver do caminho C até chegar no caminho B, certo? E vamos lá. Confiando agora que você colocou essa pausa, você é para ter encontrado a seguinte resolução. Se nós seguirmos o mesmo princípio, nós teremos a seguinte expressão. Vou contar em, primeiro, para entender os caminhos aqui geral, ok? Eu sempre considero um caso particular, não é verdade? Vamos lá. De C até B, vou escolher aqui, ó. 1, 2, quero subir. 3, 4, 5, 6. Opa! Também terei 6 possibilidades ali, certo? Agora vamos eliminar os caminhos que irão se repetir, tornando as configurações idênticas. Como? Vou identificar na horizontal, não é verdade? Ó, até chegar aqui, ó, na base de B. Quantas? 1, 2, 3, 4. Opa! Então vou dividir por 4, fatorial. E também, ó, vai ter mais de um elemento repetitivo. A altura, vamos lá, ó, para chegar na altura de B. Somente 1, 2. Opa! 2 espaçozinhos. Ficará aqui. Pronto. Não percebeu que o princípio é o mesmo? Então, isso resulta em considerarmos o 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial, ok? Isso, se você resolver, você encontrou, ok? É para ter encontrado 15 possibilidades agora de sair do ponto C até chegar no ponto B, tá bom? Então, quando você pensa que tem que realizar o produto entre eles, nós podemos concluir de uma forma bem simples que 20 vezes 15, isso resulta em 300. Então, de uma forma direta, de A até B, tem 300 possibilidades e a alternativa correspondente é a alternativa D. Estamos agora, pessoal, com a segunda questão. Vamos acompanhar. A segunda questão está dizendo o seguinte. O número de anagramas que se pode formar com a palavra anjo é igual a... Só observamos essa questão já mencionadas em aulas anteriores, ok? Se não me falha a memória, até mesmo na época onde o conteúdo foi colocado ali pela primeira vez, nós fizemos um exemplo usando esta palavra, certo? Então, quando eu olho para a palavra anjo, falou em anagrama te indica o quê? A pensar em permutação. Não é porque você vai realizar atividade com este tópico, que você vai botar na cabeça que, por causa disso que é a permutação. Não, gente. Quando você estiver fora, exemplo, diante de uma prova de um concurso vestibular, então falou em anagrama, isso é permutação. Por quê? Vamos relembrar. Porque se tu fala em anagrama, tu fala em todas as configurações possíveis para uma determinada palavra. Você alternando aqui as letras, ok? Você vai identificar as configurações distintas e cada configuração será um anagrama. Configuração distintas, ok? Então tem casos, quando tem letras se repetindo, que terão configurações idênticas. Vocês lembram desse conceito, né? Então, quando você talvez, arranjo é um tipo de anagrama. É uma configuração que eu posso ler, arranjo. Agora, se eu troco essa letrinha aqui, por esta outra aqui, a configuração mudou? Isto é, o anagrama mudou?
Não, vai continuar sendo o anagrama que dá para ser lido como arranjo. Então, pensando nisso, nós temos o mesmo princípio de permutação agora, porém com repetição. Logo, nós precisamos eliminar esse tipo de anagrama que se repete, certo? Então, primeiro passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, nós somos conduzidos a realizarmos uma permutação de 7. Porém, identificamos aqui elementos que são repetidos. Já mencionamos aqui o A. Eu vou olhar quantas vezes tal letra esteja aparecendo ali se repetindo. O A aparece 2 vezes. 2 vezes. Porém, tem casos em que não é obrigatoriedade, ou obrigatoriamente, na verdade, somente ser uma letra. Neste caso, você identifica que o R também está se repetindo. Então, ó, quantas vezes? 2. Então, ó, outro 2 aqui, ok? Isto é, quando você realizar a permutação das 7 letras, precisa eliminar as que se repetem por causa do A e as configurações que se repetem por causa do R, ok? Então a questão também bem simples, somente para você relembrar o conceito do porquê nós aplicamos isso quando mencionamos anagrama, certo? É uma permutação, porque em todo anagrama você vai trabalhar com todas as letras da palavra. Então tudo que quando você trabalha com um grupo inteiro é um caso de permutação, não é verdade? Especificadamente, um caso particular de arranjo. Porém, isso já é detalhe para aulas anteriores que, acredito eu, vocês já acompanharam todas as aulas e estão aqui com uma base bem firme. Quando você realiza esse procedimento, você, já sendo apto a desenvolver essa continha, vai encontrar um valor equivalente a 1.260, tá certo? Vamos aqui ver a alternativa referente a este valor. É exatamente a alternativa E. Essa foi a questão de número 2. Estamos agora, pessoal, diante da terceira questão. Tem a alternativa A e também a alternativa B. Vamos lá? Acompanhe aí. Na alternativa A está dizendo quantos anagramas há na palavra ou podem ser formados, né, através da palavra paralela. E na alternativa B, quantos são os anagramas da palavra paralela que começam e terminam com a mesma letra? Começam e terminam com a mesma letra. Então vamos lá. Primeiro vamos iniciar com a alternativa A. Como só quer saber o anagrama e não tem nada mais restringindo, o anagrama basta a gente perguntar todas as letras. São quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 8 letras. Então nós teremos na alternativa A permutação de 8, porém tem letras se repetindo, concorda? Quem nós temos aqui? Identifica que nós temos o A, que se repete. Identifica que nós temos o L, que se repete. O A se repetindo 3 vezes. E o L se repetindo 2 vezes, ok? Quando nós realizarmos esse desenvolvimento, nós temos 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, ok? Quando nós calculamos aí esta pequena continha, vai dar 3.360, tá certo? 3.360. Desenvolva aí devagar, sem pressa. E o valor procurado está aqui. A alternativa A resolvida. Porém, na alternativa B tem uma particularidade diferente, onde pode ajudar sim vocês no desenvolvimento das questões da atividade avaliativa. Porque está dizendo quantos anagramas começam e terminam com a mesma letra. Eu já coloquei aqui uma subdivisão, isto é, 2 casos para nós observarmos. Só pode começar e terminar com a mesma letra se nós tivermos letras que estão se repetindo. Faz sentido para você? Então, por que os 2 casos? Porque eu tenho o L que se repete e também tenho a letra A que se repete. Concorda? Só posso comparar ou identificar os 2 casos, L e A.
Com L, vamos lá. Primeiro quadradozinho aqui. Eu tenho 8 espaços para colocar as 8 letras. Supondo que tu quer saber as configurações que começam com L e terminam com L. Tu só tem o L 2 vezes. Significa o total de L já foi usado. Então nós vamos colocar uma configuração aleatória ali no meio. Configuração particular, ok? Qualquer. Eu posso colocar... Tem quem mais? Tem o P. Posso escolher um A. Posso escolher um outro A. Temos o R. Temos mais um A. E temos o E, ok? Assim eu tenho o quê? Eu tenho as 8 configurações. Quando nós temos questões com esse modelo, qual é o padrão de resolução? Você desconsidera, ok? Aquilo que tem que ser obrigatório. Como? Não tem que começar e terminar com L? Ok. Acabou. Esqueça. Coloque e esqueça. Nós só vamos olhar para o meio, as configurações. Tem quantas letras aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isto é, eu vou desenvolver uma permutação de 6, porém, entre os azuis ali, dentro dessas 6, tem os As, que são obrigatórios estar ali no meio. Não podem começar com A. Não pode terminar com A, porque eu estou dentro do caso que começa e termina com L. Então, tem 3 letras A aqui. Isto é, vou eliminar, ok? Então, permutação de 6, 3A3 será a resposta para o primeiro caso. Quando nós desenvolvemos esse passo, nós vamos identificar e encontrar como resposta o equivalente a 120, ok? Agora, quando nós olhamos para o segundo caso, onde começa e termina com A, é melhor porque o princípio de resolução é o mesmo e você vai conseguir compreender. Isto é, se começa com A e termina com A, porém o A temos 3, só usamos 2. Significa que um vai precisar estar no intervalo. Concorda? Então vamos lá, vou escolher um lugar qualquer. Aqui. Pronto. O restante eu posso preencher com as outras letras. Eu tenho P, R, tenho o L aí, né? 2 vezes. E por último, está faltando a letra E. Quando eu olho para essa configuração, eu tenho mais uma vez o mesmo princípio do caso anterior. Quem começa e quem termina, como são obrigatórios estarem ali, eu esqueço, só olho para o meio. O intervalo é 6 letras, então uma permutação de 6. E dentro desse intervalo, se tiver elementos repetidos, é preciso eliminar. E tem, ó, a letra L. Só que nesse caso, somente aparecendo 2 vezes. Ao resolvermos essa permutação, você vai encontrar como resultado 360. Então, ou acontecem as configurações desse caso, ou desse, concorda? Quando eu divido tudo em caso, então significa dizer que eu preciso somar, certo? Então, somando 120 com 360, isso vai nos dar como resposta 480 para a alternativa B, e ficamos na alternativa A com 3.360, ok? Na quarta questão, pessoal, nós temos o seguinte: quantos anagramas é possível formar com as palavras caravelas, não havendo 2 vogais consecutivas e nem 2 consoantes consecutivas? Não podem estar juntas, nem as vogais e nem as consoantes. Quando nós pensamos nesse procedimento, é o mesmo padrão de quando aparecem aquelas questões de fileira. Há homens e mulheres para serem distribuídos em uma fila. Quais são as configurações em que homem e mulher não podem ficar juntas, como exemplo. Então tem que se alternar. Qual é o modelo de resolução para uma questão desse tipo? Se consoante e vogal não pode ficar junto, não pode aparecer ali consecutivamente, então significa que se eu tenho somente 2 casos, em toda a questão assim, homem e mulher, consoante e vogal, é sempre 2 casos para você observar. Quais são? O você começando com vogal e você começando com consoante, concorda? Porque a ordem de quem começa e de quem termina
Importa, influencia. Vamos lá. Se você procurar iniciar com vogal. Então, ó, vogal. Então, vogal só pode aparecer aqui porque não pode ser consecutivo. Vogal, vogal, vogal. Concorda? E os demais precisa ser consoante, consoante, consoante e consoante. É um caso. O outro caso é você não começando com vogal, e sim você começando com consoante. Então, se você começar com consoante, a outra não pode estar aqui. Tem que pular uma casa, consoante, consoante, consoante e consoante. E o restante você preenche com as vogais, ok? Ó. Só que quando você analisa estes dois casos, é simples observar que esse primeiro modelo ele não pode acontecer. Já imaginou? Porque a configuração está aí, está respeitando a hipótese. Mas é que a palavra que nós temos não vai satisfazer isso. O que eu me refiro aqui é que se tu começar com vogal, tu teria que ter 1, 2, 3, 4, 5 vogais, 1, 2, 3, 4 consoantes. E quando eu olho para a palavra caravelas, nós temos 1, 2, 3, somente 4 vogais. E como no total são 9, significa que 5 são consoantes. Eu não tenho como botar 5 vogais porque eu só tenho 4. Então a primeira configuração, ó, se elimina. Vamos ficar com a segunda. A segunda, começando com consoante, significa dizer que eu vou ter espaço para botar todas as 5. E também vai restar somente 4 espaços. Ó, é o ideal para me colocar as vogais. Então a configuração é essa. Então questão de redistribuir ali em fileira, isso e aquilo, não pode ser consecutivo, não pode estar junto. Então o padrão é esse. Pegue os dois casos, começando com um e com o outro. Veja qual que está ali, né? Batendo com as configurações, com a quantidade de letra e consoante, ou com a quantidade de homem e mulher, dependendo do contexto. Então, para concluir o pensamento nosso aqui, uma vez que nós descartamos já o primeiro caso, nós agora entendemos que não há essa obrigatoriedade das consoantes estarem ali fixas em um lugar só. Então, eu posso pegar as 5 e permutar entre si. Logo, ficará permutação de 5, se referindo às mudanças de posição das consoantes, e também podemos permutar aqui as vogais, não é verdade? Ó, são quantas vogais? 4. Não é obrigada a segunda vogal aqui estar nessa posição. Ela pode estar na primeira, pode estar na terceira, pode estar na última. Então nós vamos realizar a permutação de 4 em referência agora às vogais. Se você desenvolver essa pequena resolução, verá que não tem alternativa correspondente. Mas se tiver, estará errada. Porque o que falta é primeiro você entender que a permutação de 5 fica somente assim porque as 5 consoantes são distintas entre si. Porém, as vogais não. São 4, porém das 4 tenho 1, 2, 3 que são idênticas. Logo, nós precisamos tirar a permutação que se repete. Logo, ficará como resolução 5 fatorial vezes 4 fatorial, porém, eliminando as configurações que se repetem, ok? Então, quando você agora sim, faz esse processo, você vai encontrar o valor equivalente a 480 e analisando aí as alternativas, verá que a alternativa correspondente a esse valor é exatamente a alternativa C. Para concluir, pessoal, estamos agora com a questão de número 5, que vem dizendo o seguinte: quantos são os anagramas da palavra vestibular, ok? Em que as consoantes aparecem juntas, porém em qualquer ordem, certo? Esse é um outro modelo de resolução. E qual é a forma padrão? É nós pensarmos em um caso particular. As consoantes precisam estar juntas. Em toda questão que se pergunte isso. Consoantes juntas, letras juntas, ou em uma fila. Os homens têm que estarem juntos, ou as mulheres têm que estarem... Quando
pensa nessa configuração, nesse modelo de hipótese, vocês vão pensar em um caso particular, isto é, eu vou escolher aqui as consoantes. Eu tenho o V, tenho o S, temos o T, o B, e para finalizar, L, não, também temos o R. Olha, temos 6 consoantes, então as demais serão as vogais, né? É o E, o I, o e A. Tá aí uma configuração particular em que as configurações estão juntas. Porém, pense comigo, é dito para estarem juntas, mas não obrigatoriamente nesta ordem. Será que o V precisa estar antes do S? Será que o B tem que estar nessa posição? Tem algo que fixa eles? Não. Então, estarem juntas não significa que nós não podemos permutar as 6 consoantes, ok? E elas ainda vão continuar juntas, concorda? Então, teremos aqui como resolução a ideia de nós realizarmos uma permutação de 6, ok? Só que tem algo mais. Tem ou não tem? Como o objetivo é só as consoantes estarem juntas, porém, em qualquer ordem, significa não é obrigado, como nesse caso, elas estarem sempre na primeira 6 posições. Podem estar a partir da segunda parando aqui, pode estar na terceira parando aqui, ou podem estar aqui parando, concorda? Então, em vez de tu pensar em todos esses casos, quando pede para algo estar unido junto, eu lembro que eu mencionei uma regrinha bem top para nós. Qual é? Tudo que precisa estar junto, você conta como 1. Lembra disso? Conta como 1. Então, estes 6 valores aqui, para nós, vale 1. Então, ó, 1 tem que estar junto. Eu vou permutar com as vogais. Porque, ó, se eles pular uma casa, uma vogal tem que estar na primeira. Então, como é que eu entendo essas configurações? 1, 2, 3, 4, 5. Tudo que tem que estar junto é sempre 1. E eu vou contando agora os demais espaços, as demais vogais. Então, vou multiplicar por 5 fatorial. Isso significa que nós teríamos 5 casos para nós analisarmos. Ok? Então, vamos lá. Quando nós pensamos em realizar esse produto, o valor que você vai encontrar é o valor equivalente a 86.400, ok? Ah, professor, você não vai analisar as vogais não, se estarem juntas ou separadas? Não. Se estarem juntas ou não, para nós não é de interesse, porque a questão não está se preocupando com isso. A preocupação é com as consoantes. Tem que estar juntas e tem que estar em qualquer ordem, ok? Estarem juntas é só fazer isso. Em qualquer ordem, conta o que tem que estar junto como 1 e os demais espaços que você vai entender, encontrar todos os casos possíveis e estamos concluindo mais uma aula. É isso mesmo, pessoal. Estamos nos encaminhando para a conclusão de mais uma aula. Esta aula foi uma aula de revisão. Espero que vocês tenham um bom desempenho na atividade avaliativa, ok? E logo após, isto é, na próxima aula, já estaremos dando continuidade ao conteúdo de probabilidade, ok? Então, pessoal, façam uma boa atividade avaliativa, certo? Grande abraço e até a próxima.